Olá, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica no livro de Obadias, para falar um pouco sobre relacionamentos do qual o profeta se refere e ele lança a mão de um relacionamento estridente até que estava acontecendo entre duas nações, a nação de Israel e a nação de Edom, os edomitas, que era um povo assim que enfrentou no relacionamento com o próximo muitas dificuldades. E Deus viu aquele relacionamento, viu aquela maneira de agir do povo de Israel. O livro de Obadias, o mais pequeno do Antigo Testamento, diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas e na sua alta morada, que diz o seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os teus tesouros escondidos, todos os teus confederados se levantaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti as armadilhas, não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e os entendidos do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú cada um seja exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que os estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entraram pelas tuas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém. Mas eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o teu irmão no dia do teu infortúnio, nem alegrar-se com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, para entregar os que restassem nos dias da angústia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, porque como vós bebeste do meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, e beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Olha que situação do povo de Israel aí a respeito daquele acontecimento que estava existindo ali, da relação que os edomitas haviam criado. Quem era? Edom era um povo descendente de Esaú que trazia no seu coração uma arrogância muito grande, porquanto o momento que eles viviam era um momento de mais alegria, de melhores condições do que a nação de Judá. E o Senhor falou: olha, vocês estão sendo enganados pelo vosso próprio coração, pelos vossos inimigos. Vocês estão sendo enganados por pessoas que se dizem ser amigos de vocês, mas eles estão enganando vocês. E o coração de vocês se elevou. Vocês se sentiram melhores. E essa relação com o próximo que a gente tem, muitas vezes a gente pensa: mas foi lá com Israel, foi lá com os edomitas, foi lá com Judá, o que tem a ver isso comigo?
tem tudo a ver conosco, querido. O livro de Obadias descreve essa realidade aqui. O nome de Obadias significa servo, aquele que adora ao Senhor, o adorador ao Senhor. Obadias significa adorador ao Senhor. E esse Obadias aqui teve uma revelação de Deus, teve uma visão de Deus. E nessa visão de Deus, ele entregou as realidades que ele precisava falar a respeito de Edom. Os edomitas fizeram a sua cidade num lugar melhor, num lugar mais alto, e esse lugar mais alto que eles fizeram trazia para si uma certa segurança. E o sentimento dos edomitas foi invadido aos poucos, foi sendo invadido, foi sendo persuadido por duas questões, e surge uma primeira pergunta aqui dentro dessa realidade que eles tinham em relação a Judá, em relação ao próximo. O sentimento dos edomitas. Que sentimentos haviam no coração dos edomitas? O que eles sentiam? O que os edomitas tinham de fato dentro do coração? Uma é a verdade que a pessoa traz, e outra é a verdade que a pessoa esconde. O coração não era revelado pelos homens, e nem aos homens. Tem pessoas que têm uma facilidade para esconder o seu coração, esconder as suas realidades interiores, e elas se fecham de tal maneira que não conseguem se abrir. Mas o profeta desvendou, trouxe uma palavra desvendando aquela natureza do coração dos edomitas. E a primeira coisa que ele revela aqui, que havia no coração dos edomitas, era a soberba. Eles eram soberbos. Diz o versículo 3 aqui, que eles estavam se sentindo como soberbas. A soberba do teu coração te enganou. Olha só o que o profeta falou aqui. Eles estavam sendo enganados pela própria soberba, pelo coração soberbo, por aquele coração arrogante. Então, o sentimento que eles tinham eram de superioridade, de soberba, de grandeza, de estar por cima e de dominar, de ter o controle das situações e ter o controle de todas as coisas, de ser superior aos outros, aos demais. E ele se sentiu superior a respeito de Judá. Tinha alguém para se sentir superior. Quem era esse alguém? Judá. Olha, nós nos sentimos superiores a Judá. Judá para nós, ele está numa situação pior, ele está numa situação de inferioridade, e nós estamos melhores do que eles. A bem da verdade é que nós estamos melhores. Então eles tinham o coração cheio dessa soberba. Também havia no coração dos edomitas uma autoconfiança. Eles diziam assim, no próprio versículo 3 de Obadias, diz assim: quem me derrubará? Eu vou subir aos montes. E eles estavam numa cidade de Edom, estavam num lugar muito alto e cercado de muros ainda. Então aquilo dava para eles uma autoconfiança. Sabe quando a pessoa tem o privilégio de estar num lugar assim que dá uma certa segurança, mas eles começaram a acreditar que aquela segurança era porque eles tinham conseguido. Então aquilo vai dando uma certa tranquilidade para a pessoa, vai dando um certo comodismo para a pessoa vai ficando acomodada dentro daquela realidade que ela está vivendo ali. E os edomitas estavam se sentindo assim, acomodados dentro dessa realidade. Aí o Senhor falou dos sentimentos do coração deles. Vocês são soberbos, usando o profeta, e ainda autoconfiantes. Vocês estão com uma confiança própria, achando que nada vai derrubar vocês. Agora, com respeito aos relacionamentos com o próximo, como é que eles deveriam se sentir? O que os edomitas sentiam a respeito do próximo? O que eles sentiam a respeito de Judá, por exemplo? Em primeiro lugar, eles se sentiam poderosos. Eles se sentiam poderosos. O versículo 10 aqui diz assim: eram violentos com respeito a Judá. Sabe quando a pessoa tem
aquele sentimento de poderio sobre os outros, e ele pode dar as ordens, ele pode mandar, ele pode se impor, ele pode exigir, ele pode cobrar, ele pode até às vezes pisar o outro. Ele vai, ele se sente poderoso, não, eu estou por cima, eu tenho condições, minhas condições são melhores mesmo, até no meio da família às vezes um se sente mais poderoso do que o outro, e eles se sentiam assim, e os filhos de Judá também estavam se sentindo humilhados, e os edomitas se sentiam poderosos com respeito a eles. Nós somos melhores, nós fazemos isso, e começa a fazer aquelas comparações, e começa a achar que de fato é melhor, que de fato está por cima, que de fato as coisas acontecem com eles, e eles se sentiam assim. Se sentiam também com respeito aos demais, a Judá, eles se sentiam arrogantes, diz o texto aqui, o versículo 11. Olhavam para o dia do Senhor de Judá, para o dia de Judá e diziam, bem feito. Sabe quando a pessoa se sente colocado por cima e ele diz, não, bem feito, tomara, aconteceu porque você é mau, você é mais fraco, eu sou melhor, não acontece comigo porque eu sou melhor. E o dia do Senhor, que é o dia do juízo, eles tinham aquela arrogância no seu coração, aquela coisa com respeito a Judá. E, olha, acontece com vocês, está acontecendo com vocês, eu quero mesmo é que vocês sofram as consequências, porque vocês são fracos, vocês são impotentes, e vai acontecer com vocês, é isso aí mesmo, tomara, bem feito. O que está acontecendo com vocês é consequência dos atos de vocês. Bem feito o que está acontecendo com vocês. Então, Judá era esse povo que estava se sentindo nessas condições aí a respeito da nação de Israel. Então, Judá fora esse povo colocado para viver esse momento assim que eles estavam vivendo. Então, aqui Israel se sentia prejudicado nesses termos. E a consequência dos nossos atos, muitas vezes, com respeito ao próximo, com relação ao próximo? Surge uma terceira pergunta: o que eles receberiam tendo tais comportamentos? Esse ar de arrogância, esse ar de superioridade, esse ar de satisfação com os erros dos outros, com as coisas que os outros estavam fazendo, tudo isso que eles estavam realizando, como é que eles deveriam se sentir e quais as consequências eles receberiam por estar se sentindo assim superior aos outros? Aqui diz o texto que eles receberiam juízo, como no dia do juízo. O versículo 15 diz: o dia do Senhor está perto, dia de juízo, dia que o Senhor trará juízo sobre a terra, dia que o Senhor trará aquilo sobre todos, todos haverão de enfrentar o juízo de Deus. E Judá, que estava sofrendo naquela situação, agora tinha que enfrentar junto com os edomitas, que se sentiam superiores, se sentiam melhores, teriam que passar por dentro do juízo de Deus. E esse dia do juízo era certo. E também tinha a recompensa. O versículo 15 nos diz dessa recompensa, e o versículo diz ainda que a recompensa era o prêmio que todos haverão de receber. Que recompensa que eu vou receber quando eu tenho isso? Sabe que tem vezes que a gente acumula ira para o dia da ira? A gente acumula dificuldades para o dia da dificuldade, para o dia de trevas. A gente acumula problemas e acumula peso para o dia que tornar-se-á pesado nas nossas vidas. Então Judá estava tendo uma oportunidade. Os edomitas também estavam tendo uma oportunidade. Mas o Senhor, trazendo aqui a restauração a Judá, falou para os edomitas: no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão a sua herdade. Olha só, o Senhor haveria de trazer a recompensa sobre a nação de Israel. O Senhor haveria de trazer o juízo sobre a nação de Israel. Se você tem sido edificado
com alguma palavra, com esse vídeo, se alguma coisa tem servido para você, eu pediria que você entrasse lá no youtube.com e se inscrevesse no meu canal lá. Eu peço a sua ajuda. Se inscreva lá no meu canal, PR Isaac Pereira, Pastor Isaac Pereira. Se inscreva lá que você vai ter outras mensagens e vai receber sempre que os nossos vídeos forem colocados no ar aqui. Deus te abençoe, na paz de Cristo Jesus.